É bom saber que há políticos que pensam a política acima das siglas e que são capazes de fazer a boa política, né? Aquela que converge interesses, não é? Não é a política do antagonismo pelo antagonismo, mas a política que busca resultados. É bom saber que tem gente, tem líderes políticos em quem a gente pode se inspirar e fazer um país melhor, um município melhor, um estado melhor, um país melhor. Gente, como eu disse há pouco, a Priscila trouxe um dos pontos mais sensíveis da pauta nacional, que é essa temida reforma tributária, temida e muitas vezes incompreendida, né? Para a PM e para todo o movimento municipalista, a reforma tributária ela precisa ser muito mais do que uma simplificação de tributos. Ela tem que ser um mecanismo de justiça fiscal. Ela tem que garantir que os municípios tenham a sua autonomia e a sua capacidade financeira resguardadas e até, se possível, ampliadas também. Dinheiro é sempre bem-vindo, né? Dinheiro a mais é sempre bem-vindo, principalmente quando se tem projetos e tantas necessidades a serem atendidas. Bem, as nossas entidades, elas atuam intensamente no Congresso Nacional, defendendo a manutenção da receita e também a criação de mecanismos de compensação para que essa transição da reforma tributária não penalize a já tão penalizada administração municipal. Bem, esse tema exige atenção máxima nossa, porque o novo sistema ele vai redefinir a forma como a receita será gerada e será distribuída entre os municípios brasileiros. E para aprofundar esse tema, que é complexo, nós convidamos aqui ao palco Rodrigo Espada. Rodrigo é auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, presidente da FEBRAFIT, que é a Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais, e da AFRESP, que é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo. Rodrigo também é formado em Engenharia de Produção pela UFSCar e em Direito pela Unesp, com MBA em Gestão Empresarial pela FIA. Seja muito bem-vindo, com a palavra. Obrigado. Quanto tempo eu tenho, Raquel? Muito obrigado, pessoal. Bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia. Vou pedir o passador de slides. Bom, quero inicialmente aqui cumprimentar todos os presentes, os prefeitos, vereadores, secretários de finanças dos municípios, cumprimentar o Fred Guidoni, presidente da PM, um grande batalhador pelo municipalismo, uma liderança nacional aqui, e também cumprimentar o nosso secretário de governo, Kassab, que é uma liderança que nos inspira, que nos traz muito conforto, que a política tem como se fazer do jeito certo. O Dilador, meu amigo aqui também, ex-prefeito daqui de Araçatuba, deputado estadual, e a gente espera vê-lo de volta em breve aí, viu, Dilador? Num cargo eletivo que a gente precisa de pessoas como você na política. Bom, já fui apresentado, então eu vou bem rápido aqui para vocês. A minha primeira fala, vou pegar um gancho na Raquel, que ela fala, a reforma tributária não pode ser só uma simplificação, e não é. Ela é a própria reorganização da nossa economia. Ela vai mudar todos os negócios. Ela vai mudar como você produz, onde produz, por quanto você vende, quanto você paga os seus insumos. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Accenture aqui. E a primeira questão é, por que nós precisamos mudar o nosso sistema tributário? A tributação sobre o consumo, que foi aprovada na Emenda Constitucional 132, ela traz um modelo muito complexo, um modelo com vários tributos incidindo sobre o consumo, que foi adotado em 1965, no Código Tributário Nacional, que tínhamos lá naquela época uma economia fechada, uma economia que o nosso sistema tributário não era bom, não era eficiente, mas era ruim para todo mundo que competia e produzia no mesmo mercado. Com a globalização, especialmente depois dos anos 2000, que a nossa economia abriu, a gente coloca os nossos empresários, os nossos produtores, para concorrer em desigualdade de condições
com competidores internacionais, que têm um sistema tributário mais eficiente. O nosso sistema tributário prejudica a nossa economia, por alguns motivos. Por ter muitos tributos incidindo sobre a mesma cadeia produtiva, gera-se alguns efeitos perversos. Primeiro deles, cumulatividade, que é imposto incidindo sobre imposto. O ISS, por exemplo, que é o Imposto Municipal sobre o Consumo, que os contadores, advogados, publicidade paga, a indústria que compra é custo para ela. E quando ela vai vender o produto dela, está ali o preço do ISS que ela pagou. Só que não se aproveita. E ela paga o IPI, o ICMS, com um preço de venda majorado. Então tem imposto incidindo sobre outro imposto. Isso é cumulatividade. Outro problema, muito complexo, são milhares de legislações. Não são só 5, porque cada estado pode legislar, colocar suas regras de ICMS. E cada município com o seu ISS diferente. A gente fala que não tem um sistema tributário no Brasil. A gente tem 5.561 microsistemas tributários, porque cada empresa que está num município e no estado tem regras diferentes uma da outra. Isso gera uma complexidade gigantesca. E quais são os efeitos? Litigiosidade, muito conflito entre fisco e contribuinte, que prejudica a arrecadação. A gente tem 75%, comparativamente, do PIB em estoque da dívida no estoque em litígio tributário, administrativo ou judicial. Isso é dinheiro que poderia estar com os prefeitos, governadores, investindo em segurança, saúde, educação, e não está. Ou poderia estar com as empresas também. Mas não está, está em depósito judicial, em passivo das empresas. E um outro custo é o custo de conformidade. O Banco Mundial diz que a gente gasta 1.700 horas em média, por empresa, apenas para cumprir as obrigações com o fisco. Calcular quanto tem que pagar de imposto. Não é quanto a gente paga, aí é 34% do PIB. Mas são quantas horas? Isso é custo Brasil. Quando você coloca os efeitos juntos da cumulatividade, da litigiosidade e o custo de conformidade, o que acontece? Qual é o efeito? O nosso produto perde competitividade, ele sai mais caro do que o importado, ou a gente não consegue exportar. Especialmente produtos de alto valor agregado. Por exemplo, esse passador de slide, ou o meu celular. Porque quanto maior a cadeia produtiva, um carro, por exemplo, mais os efeitos da cumulatividade, da litigiosidade, do custo de conformidade se agrava. Então, o resultado que nós temos no nosso sistema tributário atual é perda de competitividade dos nossos produtos e um grave processo de desindustrialização no nosso país. Bom, ele é ineficiente, mas também ele é injusto, porque a tributação sobre o consumo cobra mais dos mais pobres. É um sistema regressivo, que acentua as desigualdades. Bom, eu vou trazer para vocês como é que vai ser o nosso sistema tributário após a reforma. A gente vai ter um imposto gigantesco apenas sobre o consumo, do tipo IVA. O IVA foi inventado na Europa pouco tempo depois da nossa reforma tributária. Desde então, mais de 180 países do mundo já adotaram o IVA. Não tem precedente de país que adotou o IVA e voltou atrás. Então, é um sistema altamente testado, muito bom. E é um grande imposto que vai substituir todos esses. Aí vem alguma preocupação dos prefeitos e dos municípios. Mas é um imposto só. A gente vai ficar com o pires na mão, vai centralizar tudo em Brasília? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Porém, a gente conseguiu, na reforma tributária, fazer um sistema dual. O que significa? Esse IVA, a gente adotou o sistema canadense. Esse IVA vai ter 2 componentes, 2 tributos que vão incidir. Um para a União, que se chama Contribuição sobre Bens e Serviços. E outro, compartilhado entre estados e municípios, que vai chamar IBS. Esse IBS vai substituir o ISS.
e o ICMS, que são as maiores fontes de arrecadação dos municípios, né? 25% do ICMS vem para o município e do ISS. Esse modelo foi uma conquista dual da CNM, nós, dos estados, a gente lutou por isso, porque assim a gente não depende da União. Mas ainda assim, a autonomia vai ficar relativa, porque hoje você faz a sua lei, a sua regra, cobra do jeito que você quer. Aqui vai ter um comitê gestor. E esse comitê gestor é a própria integração das administrações tributárias, dos fiscos de estados e municípios. Terá 27 conselheiros representando os estados, um por estado, e 27 conselheiros representando os municípios, num sistema bicameral, como Câmara e Senado, e é ali que vai se tomar as decisões. Então, vocês têm que ficar atentos, porque vai ter eleições para esses conselheiros dos municípios. 13 deles vão ser eleitos pelo critério populacional. Cada município vai ter votos conforme a sua população, do último censo, e 14 conselheiros serão eleitos, um voto por município. Aí o município de Birigui vai ter o mesmo número de votos do município de São Paulo, um voto. Mas no outro critério de 13, São Paulo vai ter 12 milhões de votos e Birigui proporcionalmente ao seu número de habitantes. Essa é a primeira grande preocupação. A governança vai se dar no comitê gestor e não mais no município. Tem uma transição que eu não vou entrar agora porque não dá tempo, mas começa já dia 1º de janeiro de 2026. Ou seja, está batendo as portas e vai até 2032. Algo que vocês vão gostar de ouvir é que o ISS continua intacto até 2029. Então, esse mandato de prefeito continua com o ISS intacto. Mas depois de 2029, o ISS começa a reduzir 10% ao ano. 10% ao ano e dá lugar a esse novo imposto sobre bens e serviços, como a Priscila também já falou. Bom, eu teria muita coisa para trazer, mas o tempo está curto. Então eu vou para números, que eu sei que vocês vão querer saber. Vou pular o cashback, que vai ter possibilidade de devolução de imposto para as pessoas de baixa renda. O Simples Nacional, que é 95% das empresas, pode continuar do jeito que está. Aqui seria os princípios do IVA, do IBS. Ele é base ampla, ou seja, ele cobra sobre tudo. Indústria paga, serviços paga, o agro paga, comércio paga. Isso garante a não cumulatividade na cadeia produtiva. A tributação vai se dar no destino, ou seja, hoje é na origem. A gente recebe o imposto das empresas que estão no meu território. A partir da reforma tributária, onde está a empresa é irrelevante. O que vale é onde se consome. Então, cada município vai receber a arrecadação do que se compra naquele município. Isso muda muito. Para os pequenos municípios, é muito bom. Para a grande maioria dos municípios, é muito bom. Tanto que a Confederação Nacional dos Municípios defendeu muito esse modelo. E não cumulatividade plena, tudo dá direito a crédito, é uma questão mais técnica, eu vou pular. O que esperar para o Brasil? Simplicidade, uma única legislação. Hoje nós temos milhares de legislações. Transparência, a gente finalmente vai saber quanto que a gente paga de imposto em cada coisa que a gente compra. Neutralidade, não importa mais onde está a empresa ou como ela se organiza, vai pagar a mesma quantidade de imposto e uma revolução digital. Eu não vou ter tempo de explicar, que eu tenho mais 5 minutos, mas a gente vai adotar
Muita tecnologia nesse sistema, muita tecnologia, que a única obrigação para o contribuinte vai ser emitir a nota fiscal. O resto, a apuração para ele, a gente vai fazer e mandar a guia para ele pagar. Bom, o que eu quero trazer para vocês? De números. Qual é o efeito da reforma tributária? Segundo os economistas mais conservadores, o PIB vai crescer 12% em 15 anos, apenas com essa medida. Significa dizer que se nós tivéssemos aprovado essa mesma reforma tributária em 2010, se debate reforma tributária há 35 anos no Brasil, nós teríamos hoje, apenas com essa aprovação em 2010, um PIB 12% maior. Em outras palavras, esse crescimento de riqueza de 12%, se ele fosse dividido para cada cidadão brasileiro, cada um de nós estaria ganhando hoje R$ 490 a mais por mês. É muito dinheiro. Política tributária é isso. É fazer política no atacado, atinge a vida de todo mundo e de forma podendo ser muito boa. É mais dinheiro para a gente comprar melhor, viver melhor, comer melhor. Consumo das famílias aumenta 12,6%. O investimento vai aumentar no país 20%, por conta da segurança jurídica, desburocratização, eficiência econômica. A nossa balança comercial aumenta, exportações 11,7% e importações 9,5%. Eu quero deixar claro, aí eu tenho aqui, por setor econômico, por faixa de renda, como é que é o ganho, e algo que vai interessar para vocês muito. Mas antes eu quero falar, isso não é proposta de um governo, é um projeto de país, tanto que está sendo debatido desde 2018 e foi aprovado agora em 2023, com amplo apoio das entidades empresariais, dos governadores, da CNM, dos fiscos. Então é um projeto de país. Quais são os impactos? Isso é o que vocês querem saber. Como vai ficar a minha arrecadação depois da reforma tributária? Não é? Então eu vou falar agora para vocês. Para o estado de São Paulo, em 10 anos, a expectativa é que a arrecadação aumente 3,78%. Por quê? Tem um crescimento econômico e isso aumenta o bolo. Aumentando o bolo, a fatia do bolo pode aumentar. Além disso, por município, é diverso. Por que é diverso? Os municípios mais industrializados vão ganhar menos. Os municípios menos industrializados, que têm consumo também, todos têm, vão ganhar mais. Os principais municípios de São Paulo, vou pegar Araçatuba. A expectativa de Araçatuba é ganhar 10% em 10 anos. É muito dinheiro, viu, Dilador? Você vai gostar de ser prefeito novamente, se for. Olha aqui. E por município de vocês? Está aí. Tem um QR Code. A gente fez especialmente para a PM. Fred Guidoni pediu isso para mim. A gente calculou para todos os municípios de São Paulo. Vocês podem tirar essa foto do QR Code, colocar o seu município, qualquer que seja. A gente calculou para os 645 municípios do estado de São Paulo, como vai ficar a arrecadação do seu município. E aí você vai poder saber, o seu município hoje produz mais ou consome mais? É essa a pergunta. Se ele produz mais, vai perder a arrecadação. Se ele consome mais, ele vai ganhar arrecadação. Lembrando que tem um impacto do crescimento econômico nessa conta. Mas esse número que está aí, pessoal, esse número que está aí, ele ainda é uma fotografia do que a gente tem hoje. Mas a nossa expectativa é que vai melhorar muito mais. Muito mais. Por quê? Porque a reforma tributária acaba com a guerra fiscal. A possibilidade de dar benefícios fiscais no ICMS, no ISS, acaba levando as empresas para onde elas não deveriam estar. Elas estão se instalando em pontos subótimos de eficiência econômica. As empresas estão indo para onde? Para Três Lagoas. Para Três Lagoas. E não para São Paulo.
ou para a Extrema, em Minas Gerais, ou para o Nordeste, ou para Goiás, as farmacêuticas. E São Paulo perde. Essa é a nossa citação. São Paulo está perdendo a arrecadação com a guerra fiscal. Com o fim da guerra fiscal, da reforma tributária, as empresas vão voltar para onde? Para onde tem a melhor logística do país, a melhor infraestrutura de portos, aeroportos, internet, mão de obra qualificada e um maior mercado consumidor. Então, nossa expectativa para São Paulo, com a reforma tributária, é que vai ser bom. A gente vai crescer, vai poder voltar a atrair empresas. E a última coisa que eu vou falar, a gente tem uma grande oportunidade de São Paulo. Por quê? Porque o STF decidiu que com a reforma tributária, os fundos de participação dos estados e dos municípios vão ter que ser revistos os critérios de distribuição. E a gente fez as contas, quanto que cada estado paga de tributo para a União Federal e quanto que a União devolve para cada estado. A gente está chamando de raio-x da injustiça. São Paulo está na última posição do ranking. A cada R$100 que você pagamos de imposto para a União, a cada R$100, a União devolve para a gente menos da metade, R$49. Enquanto que outros estados recebem muito mais. Alguns, claro, por desigualdade regional. E a gente não se furta, a gente é a locomotiva da nação, a gente tem que ajudar os mais pobres. Mas tem estados ricos que estão sendo subsidiados para São Paulo. Por exemplo, Distrito Federal, a cada R$100 que eles pagam de imposto, eles recebem 210 de volta, 4 vezes mais que São Paulo. Rio de Janeiro, a cada R$100 que eles pagam, eles recebem 138 de volta, 3 vezes mais que São Paulo. Minas Gerais, 105 de volta, 2 vezes mais que São Paulo. É justo isso? A gente tem problemas reais em São Paulo que a gente precisa resolver. Problema de saúde, de segurança, de educação, de habitação. A gente tem fome aqui também. E a gente só vai resolver com mais dinheiro. E a gente precisa ficar atento. Para concluir, a reforma tributária. Esse é o nosso trabalho na reforma tributária. Eu estou desde 2015 nesse debate. Fui o fundador do Movimento Viva, ajudei a escrever o texto da reforma tributária, pude falar em mais de 12 audiências públicas na Câmara e no Senado, explicando o texto para os senadores. Ganhamos o Prêmio CAMP de melhor assessoria de imprensa do país em 2023 e 2024, porque tivemos mais de 135 artigos publicados na grande imprensa e entrevistas dadas por um único tema, reforma tributária. Por fim, eu deixo o QR Code. Quem quiser, tem um portal de cursos, palestras gratuito da reforma tributária. O Fred pediu para a gente fazer um convênio. Isso. E a gente vai dar um curso para todos, fiscais municipais, secretários de finanças, sobre reforma tributária, de 40 horas, virtual, em convênio com a PM. Olha, a reforma tributária precisa ficar de olho, tem uma transição longa, vai ter mudanças. E o que é isso? É dinheiro. É o maior problema dos municípios hoje, é falta de recurso. Se a gente não ficar atento, se a gente não cuidar, o Congresso Nacional pode desvirtuar. O que eu quero dizer para vocês, vocês viram os números que estão no QR Code. Os números não são ruins para São Paulo. Conseguimos coisas importantes. O governador Tarcísio conseguiu, por exemplo, que lá no comitê gestor, as decisões na Câmara dos Estados levem em consideração o critério populacional, que São Paulo não tem no Congresso Nacional. Um estado como o Amapá, o Acre, tem o mesmo número de senadores que São Paulo e um número de deputados maior proporcionalmente que nós. A gente está subrepresentado e foi conseguido lá que no comitê gestor, São Paulo tem um peso maior, porque o critério populacional foi respeitado. Então é isso, eu tenho certeza que a reforma tributária é um avanço, são passos firmes na direção de fazer do nosso país uma grande nação e, quem sabe, até uma pátria-mãe gentil para todos os brasileiros. Mas, para isso, a gente tem que ficar atento, tem que acompanhar o debate, um debate difícil,
qualificado e que se dá na política, se dá no Congresso Nacional. Mas certamente com a liderança do nosso presidente Kassab, né, do PSD, nosso vice-presidente Guidoni, vice-presidente aqui de Relações Institucionais, o Kassab, que tem uma grande liderança política, a gente vai ficar atento e vamos conseguir ganhos para São Paulo. Muito obrigado.